Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Por favor, abra sua Bíblia no 3º capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Vamos tentar terminar hoje com este capítulo. Veremos os versículos 22, 23 e 24. Anote aí Gênesis, capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Mas antes de começarmos o nosso estudo hoje, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, nós te agradecemos por tua santa palavra e pelo seu poder. A palavra de Deus é poderosa e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Que o teu Espírito Santo possa agir com poder, transmitindo-a a cada coração neste dia. Pedimos que cada mente, que cada coração possa estar aberto para receber, reter e responder à tua santa palavra. Se alguém está ouvindo o programa hoje e nunca confiou em Cristo Jesus como seu Salvador, oramos para que este dia seja o dia de tomar decisão nesse sentido, de crer em Cristo Jesus e colocar sua confiança nele. Pai, conforte o coração de cada ouvinte e supra cada necessidade que cada um deles tem. Que a tua santa palavra lhes dê ânimo e fortaleça a sua fé. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, com a Bíblia aberta em Gênesis, capítulo 3, vamos ler os versículos 22, 23 e 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O livro de Gênesis é, em muitos aspectos, na minha opinião, o livro mais importante e mais significativo da Palavra de Deus. Talvez você queira saber por que eu penso assim. Bem, simplesmente porque responde às perguntas fundamentais da mente humana. Ele contém a primeira informação dada para a raça humana sobre as questões que realmente importam. Certa vez eu estava em uma reunião em outro estado e um menino veio com o seu pai e disse: Dr. Strauss, eu tenho uma pergunta. Ele perguntou: de onde Deus veio? E eu respondi: Deus sempre existiu, Deus é eterno, Deus não tem começo e nem fim. Agora, como saberíamos disso a não ser pelo livro de Gênesis? Gênesis 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus. Portanto, na primeira frase da Bíblia, encontramos Deus. Temos também a origem do universo. De onde procede este universo tão vasto? Bom, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como o homem chegou aqui? Bem, certamente não evoluiu de uma raça inferior. A Bíblia nos diz como no livro de Gênesis, temos o registro da criação do homem. Depois nós temos a origem da alma. As pessoas pensam que o homem possui apenas o corpo, mas não é assim. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Portanto, temos todas as origens no livro de Gênesis. Você vê por que eu digo que o livro de Gênesis é o mais importante da Bíblia? Se você compreender Gênesis, então entenderá a maioria das grandes perguntas e questionamentos da vida. Agora, o homem está com problemas. O diabo apareceu a Eva no capítulo 3 e disse: Não morrereis. Gênesis 3:4. Esta é a primeira mentira registrada na Bíblia. Antes de Satanás entrar em cena, ninguém jamais mentiu. Satanás veio e disse: Não morrereis. Deus disse: O dia em que você comer do fruto, certamente morrerás. O diabo disse: Não morrereis. Isso é muito característico de Satanás. Mentira. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, o nosso Senhor disse aos fariseus. E a propósito, quando ele disse isso em João 8:44,
Ele não se dirigia a prostitutas ou viciados em drogas. Ele estava falando com aqueles que frequentavam a igreja, a inteligência religiosa daquela época. Ele estava falando aos fariseus. Ele diz, João, capítulo 8, versículo 4. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui o Senhor diz que Satanás é o pai da mentira. Agora, qual é o propósito de uma mentira? O objetivo da mentira é enganar, é desviar alguém. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando os discípulos aproximaram-se do Senhor no Monte das Oliveiras, pedindo algum sinal de sua vinda, ele disse no versículo 4, Vede que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Enganar é simplesmente mentir, desviar. E este é um dos sinais do fim dos tempos. Lemos em Mateus 24, versículo 11. E muitos falsos profetas aparecerão e enganarão a muitos. Ou seja, vão mentir para vocês. Vemos isso em todos os ensinamentos proféticos de Jesus Cristo. Em seguida, no versículo 24, lemos, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Leia Mateus 24 e sublinhe aí cada vez que a palavra enganar aparecer. O diabo é um mentiroso, é um enganador desde o princípio. A primeira mentira em toda a Bíblia e a tragédia é que Adão e Eva acreditaram nessa mentira. Por que alguém crê numa mentira antes de estar disposto a crer em uma verdade? Quando Jesus disse aos fariseus, Vós tendes por pai o diabo. Ele estava falando para pessoas muito religiosas, pessoas que iam à igreja. Leia Mateus capítulo 23 e você vai ver que o nosso Senhor os chama de hipócritas, de falsos. Falso e hipócrita. Isso é o que realmente é um mentiroso. Então agora eles são expulsos do jardim. Versículo 22. O Senhor Deus disse, Eis que o homem é como um de nós. Vamos fazer uma pausa aqui e deixe-me perguntar uma coisa. Até que ponto Adão e Eva tornaram-se semelhantes a Deus? Deus disse, Eis o homem é como um de nós. De que maneira eles eram semelhantes? Bem, o diabo disse a Eva no capítulo 3, versículo 5, Não ouça o que Deus diz, coma da árvore, e seus olhos se abrirão, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Até onde chegaram Adão e Eva? Tornaram-se semelhantes a Deus apenas em um aspecto, em relação ao bem e o mal. Agora eles sabem, eles conhecem, por experiência própria, o bem e o mal. Antes eles não conheciam. Antes sabiam na teoria, porque Deus lhes disse para não comer o fruto. Mas eles não tinham esta experiência, e eles queriam ter essa experiência. Deixe-me dizer uma coisa, amigo. Esse conhecimento é algo que eles não tinham antes da queda. Eles não tinham conhecimento através da experiência do bem e do mal. Apenas sabiam que comer o fruto seria mal. Mas eles não sabiam isso por experiência própria. Lembro-me de um dos meus primeiros pecados. Eu tinha cerca de 7 anos e roubei 1 centavo da bolsa da minha mãe. Eu sabia que roubar era errado. Minha mãe já tinha dito isto. Filho, nunca pegue algo que não pertence a você. E eu me lembro da minha mãe dizendo várias vezes, filho, você deve sempre dizer a verdade. Então eu sabia que eu estava errado, que roubar esse dinheiro era algo errado, mas não sabia por experiência própria. E precisei experimentar e aprender o bem e o mal através da experiência. Então minha mãe me disse, filho, eu perdi 1 centavo, você viu por aí? E eu respondi, não, eu não vi nada. Bom, eu roubei e menti. Agora eu sabia que era errado mentir, mas eu não sabia por experiência própria. Amigo, essa é a maneira mais dura de aprender. Nós aprendemos sobre o bem e o mal através da experiência. E disse Deus, eis que o homem é como um de nós. Até onde o homem passou a ser como Deus? Apenas em relação ao bem e o mal. E Deus teve que expulsá-lo. Deus precisou dizer, fora. Olhe novamente o versículo 22. Senhor Deus disse, eis que o homem é como um de nós. Está no plural. A quem Deus se refere quando diz nós? A palavra trindade não aparece na Bíblia, mas acreditamos em um Deus trino. Nós acreditamos que Deus existe em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Deus não está falando de anjos. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Deus está falando das outras duas pessoas da Trindade. Você se lembra que em Gênesis capítulo 1 Deus disse: façamos o homem à nossa imagem? Mais de uma pessoa aqui. Deus não está falando de anjos. Os anjos não ajudaram na criação do homem. Foi Deus quem criou o homem, então o Deus Trino estava operando ao criar o homem. E aqui encontramos uma referência à Trindade. Refere-se às outras duas pessoas da Trindade. Até onde o homem era semelhante a Deus? Bem, apenas em relação ao bem e o mal. Um conhecimento que ele não tinha antes da queda. Este é um conhecimento através da experiência. Sabe, quando eu começo a pensar sobre a minha vida, amigo, eu não gostaria de ter tido nenhum conhecimento através da experiência. Arrependo-me dos pecados que cometi. Eu aprendi o bem e o mal da maneira mais difícil. É uma tragédia quando aprendemos o bem e o mal dessa forma. Então agora Deus expulsa o homem do jardim. E aqui ele diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Agora a mulher sai, mas sai de uma maneira diferente de como entrou. Ela entrou no jardim através das mãos do seu Criador. Ela entrou inocente, feita à imagem e semelhança de Deus, mas agora ela perdeu essa imagem. Em um dos estudos anteriores, mencionei que Adão e Eva poderiam ter tido filhos, pois Deus disse no capítulo 1, multiplicai e sede fecundos, enchei a terra. E vimos que o sexo no casamento não é pecado. É a maneira que Deus estabeleceu para a procriação. É a única maneira de multiplicar-se que Deus estabeleceu para a raça humana existir. Deus criou o homem e a mulher e os colocou juntos. Mas agora Eva perde algo. Ela sai com suas funções naturais fora de harmonia com a natureza. Porque quando Deus pronunciou o juízo sobre Eva, disse que com dor iria ter seus filhos. Portanto, ela deixou o jardim sendo uma mulher diferente do que quando entrou. E deixe-me mostrar uma coisa que ela perdeu. Ela perdeu o controle de suas emoções, especialmente aquele que tem a ver com a sua vida sexual. Você se lembra do que Deus disse quando ele pronunciou o juízo sobre ela? Ele disse: e teu desejo será para o teu marido. Como os seres humanos são diferentes dos animais? Os animais têm mais senso comum e mais controle de seus próprios impulsos sexuais que os seres humanos. Veja, a mulher perde o controle e responde ao desejo por um homem no momento errado, na hora errada. Animais não se comportam assim. Os animais têm um período específico para se reproduzirem. Mas agora temos uma mulher com um desejo errado e esse desejo é resultado da queda. Portanto, Eva deixa o jardim sendo uma mulher diferente. Agora, o homem também é expulso. O homem é expulso, lemos, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. O homem está fora também. Ele foi lançado para fora, com nada, apenas com a consciência para guiá-lo e uma vida inteira de trabalho duro para sobreviver. Salvo? Sim, Adão e Eva foram salvos. Você pode perguntar, como você sabe que eles foram salvos? Bem, no capítulo 3, versículo 21, lemos: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Essa vestimenta era para cobrir seu pecado e sua vergonha. E essa cobertura tipificava que Deus proveria uma expiação que Deus tornaria possível através da morte sacrificial de Cristo na cruz. Portanto, sim, eles foram salvos. Por que Deus teve que lançá-los para fora do jardim? Mais uma vez, veja o versículo 22. Ele o lançou para fora do jardim, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deixe-me dizer que Deus fez um favor a Adão ao expulsá-lo do jardim. Observe, ele tinha uma vida que ele não podia desfrutar. Adão não poderia desfrutar dessa vida. A árvore da vida é a mesma árvore que encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 e capítulo 22, versículo 14. Deus disse: eu vou tirar você do jardim para que não comas dessa árvore e vivas para sempre. A árvore da vida era uma árvore que tinha a ver somente com a vida física. Não vida espiritual, mas a vida física. E se Adão e Eva tivessem comido desta árvore, nunca teriam morrido. Você poderá pensar, então seria maravilhoso nunca morrer? O que você acha? Bom, se Adão tivesse vivido através dos séculos, teria sido um escravo de sua natureza caída e das suas paixões.
No presente, ele teria mais de 6.000 anos, com o espírito morto em um corpo carnal. Portanto, Deus lhe fez um favor ao expulsá-lo do jardim. Ele teria uma vida que jamais poderia desfrutar. Você pode perguntar, você tem certeza disso? Bem, é claro, eu tenho certeza. Por que você acha que existem tantos suicídios hoje? Porque as pessoas não querem viver mais tempo? Por causa da miséria de seus pecados. Agora, há suicídios que estão relacionados a doenças físicas. É verdade, eu não questiono isso. Mas, no geral, 95% das pessoas que cometem suicídio são pessoas sem Deus e sem esperança neste mundo. Não querem viver, eles querem morrer. Nós temos uma profecia em Apocalipse sobre os últimos dias, quando o juízo de Deus vier na tribulação, como as pessoas vão querer morrer. Eles vão clamar para as rochas e as montanhas caírem sobre eles. Mas Deus não permitirá que morram, porque há um juízo pelo seu pecado. Veja, a vida física fora da vontade de Deus é uma vida miserável. Creio que é possível que alguém que esteja ouvindo esse programa agora saiba por experiência o que eu estou dizendo. Talvez alguém esteja pensando em suicídio no momento. E por quê? Porque já não suporta mais a vida que está vivendo. A vida não tem sido boa para você. E a razão é porque você tem vivido fora da vontade de Deus. Viver separado de Deus não é uma vida desejável, agradável. Portanto, Deus lhe fez um favor, expulsando-os do jardim do Éden. A razão para esta proibição de Adão é evidente. Se ele provasse da árvore depois de perder a imagem de Deus e destruído o seu espírito, pense como seria terrível hoje. Amigo, você pode estar vivendo uma vida sem Cristo hoje. Um homem bem vestido, com muito dinheiro, que aparentemente está desfrutando a vida, mas no fundo, lá no fundo da alma, em seu coração, este homem não sabe o que é viver. Não tem nada pelo que viver. E por quê? Porque está separado de Deus. Agora, o que Adão vai fazer? Bem, no versículo 23 diz: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ele terá que cultivar o solo. E por que isso? Bem, agora a terra está amaldiçoada. Depois que Adão pecou, Deus disse: Maldita é a terra. Ele amaldiçoou a terra. Também amaldiçoou a serpente, mas não amaldiçoou Adão e nem Eva. Veja o versículo 17 do capítulo 3. E a Adão disse: Portanto, deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Adão é expulso do jardim para cultivar uma terra que foi amaldiçoada. Agora observe isso. É a terra da qual ele saiu. Deus criou Adão do pó da terra. Lemos isso em Gênesis capítulo 2. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Adão saiu do pó da terra. Agora ele iria trabalhar essa mesma terra de onde ele saiu. Veja isto. A terra que lhe deu a luz agora deveria alimentá-lo. Mas que preço para Adão? Ele vai ter que suar pelo resto de sua vida. Existe um pensamento interessante que me vem à mente agora e eu gostaria de compartilhar com você. Quando Adão e Eva pecaram, Deus os expulsou do jardim. Deus poderia tê-los expulsado da terra e enviado para o inferno, mas ele não fez isso. Deus o enviou para um lugar de trabalho, não de tormento. E, amigo, por causa do nosso pecado, Deus poderia ter enviado todos nós para o inferno para sempre, mas ele não fez. Ele nos permitiu estar aqui na terra para trabalharmos o suficiente e ter a oportunidade de ouvir a história da redenção, ouvir a história da graça redentora de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus providenciou uma cobertura para Adão e Eva, que fala simbolicamente do sacrifício e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, proporcionando assim a salvação para os pecadores. Mas é uma salvação, meu amigo, que devemos receber. Deus nunca força o indivíduo para recebê-la. Deus nos deu a capacidade de decidir. Ele fez isso com Adão e Eva. Eles tinham o poder de escolher entre o bem e o mal. Escolheram o mal. Deus, então, em sua misericórdia e graça, proveu na pessoa e obra de Cristo Jesus. Eu espero, amigo, que ao passar por esta vida, como todos, agradeça a Deus por não ter enviado você ao inferno, ao tormento do inferno.
Eu prefiro sofrer nesta terra com a certeza da salvação e vida eterna do que passar a eternidade no inferno. Se você não é salvo, se você ainda não aceitou a Cristo Jesus como seu Salvador, amigo, creia no Senhor Jesus Cristo hoje. Se arrependa dos seus pecados. Confie nele. Bem, o nosso tempo por hoje acabou. Continuaremos o nosso estudo no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.